Olá, estamos de volta com mais uma edição do JTT gravado direto de São Miguel do Oeste. A outra informação chega até sua casa nesse instante. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Jovens falam dos estereótipos colocados sobre o caipira nas festas julinas. A festa junina, ela absorveu, num período muito recente da nossa história, a característica dos camponeses como espantalhos, dos camponeses estereotipados num palhaço que se veste de maneira ridicularizada para ir numa festa. Grito dos excluídos e excluídas desse ano debate desigualdade, violência e basta de privilégio. Essa grande manifestação popular carregada de um simbolismo, da profecia, esse espaço também de animação. Todos nós queremos justamente nos comprometer cada vez mais com a causa dos excluídos, das excluídas. Elenira Vilela fala para a comunidade do Oeste Catarinense no aula de classe. Fake news e as consequências para a sociedade. Eles decidam não só o que vale ser noticiado e que não tem merecimento assim, de entrada na pauta, né? Do que vai ser coberto e o que não vai ser coberto, mas também o que vai ser mentira e o que não vai ser mentira, né? O Grito dos Excluídos e Excluídas acontece há mais de 20 anos em São Miguel do Oeste, no dia 7 de setembro. É o momento em que as organizações sociais e populares, movimentos pastorais, igrejas, sindicatos denunciam os golpes contra a classe trabalhadora e a falsa independência do Brasil. Nesse ano, o tema dessa atividade é Vida em Primeiro Lugar, Desigualdade Gera Violência, Basta de Privilégio. Confira. Queremos também trazer um pouco essa perspectiva bonita do Grito dos Excluídos e Excluídas, que nós vamos vivenciar novamente esse ano, fazendo essa memória histórica, resgata bastante esse momento como essa grande manifestação popular carregada de um simbolismo, da profecia, esse espaço também de animação, pelo qual as mais diversas pessoas vão participando, vão se engajando, entidades, grupos que querem também a própria igreja. Todos nós queremos justamente nos comprometer cada vez mais com a causa dos excluídos, das excluídas. Nós precisamos sempre também ter presente que ele é fruto da segunda Semana Social Brasileira que aconteceu no ano de 1994 e dentro dessa perspectiva também de aprofundar a cada ano sempre a temática também da campanha da fraternidade. Diante do atual cenário em que nós vivemos, da conjuntura, nós compreendemos que nosso país ainda hoje sofre com a dor, com a miséria, com o desemprego, com o analfabetismo, com a exploração do trabalho e também com a alta taxa de homicídios. E aí apresentando esse dado mais concreto, no período de 2001 a 2015 nós tivemos mais de 700 mil homicídios registrados no Brasil. E isso são apenas algumas das inúmeras faces da violência que acontecem e que são frutos da desigualdade social. Então, portanto, compreendendo-nos como sujeitos históricos, desejamos essa mudança social, nós queremos nos comprometer com o próximo dia 7 de setembro na realização do 24º Grito dos Excluídos. É um espaço de denúncia, de resistência, da militância dos movimentos sociais, pastorais, sindicais, enfim, os movimentos populares organizados, ir para a rua e fazer a denúncia, reivindicar com suas bandeiras de luta. Não é dia de comemorar a independência do Brasil, porque o Brasil ele foi invadido e continua sendo, com as suas discriminações, as suas violações de direitos. E em São Miguel, em especial, nós sempre fomos discriminados, noticiados, excluídos, barrados, mas a gente sempre foi para a rua. Informativo Paralelo ao vivo, toda terça-feira às 17 horas. Programa de rádio web que debate aquilo que a mídia tradicional não mostra. Com a apresentação de Janaína Machado e Isabel Fávero, comentários Raul Fittipaldi, produção e notícias Maiara Santos. Acesse abracosc.com.br/rádio web e fique com a outra informação na sua terceira temporada.
Fake news. O que isso tem a ver com você? De Florianópolis, a gente traz uma matéria especial alertando sobre essa forma de desinformação utilizada por alguns setores da nossa sociedade. Olha só. O que eu acho importante é que as pessoas se atentem para o fato de que uma família só, que a família Marinho, né, dona dos meios de comunicação mais importantes, digamos assim, que tem mais visibilidade, mais audiência no Brasil, a Rede Globo de Comunicação, uma cadeia enorme de rádios e jornais impressos e revistas, enfim, que eles decidam não só o que vale ser noticiado e que não tem merecimento assim, de entrada na pauta, né, do que vai ser coberto e o que não vai ser coberto, mas também o que vai ser mentira e o que não vai ser mentira, né. Se fosse um serviço, esse serviço de checagem de notícias que eles noticiaram agora, se fosse um serviço para fazer uma autocrítica também no que eles publicam, talvez fosse válido. Mas eu acho interessante as pessoas pensarem qual é o interesse por trás disso. Quer dizer, agora além de digitar o que é notícia e o que não é notícia, o que é relevante e o que não é para a sociedade brasileira, eles também vão ter o crivo, enfim, de dizer o que é mentira, o que é fake news, o que não é fake news, o que está certo e o que está errado. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no portal Zacap. Jovens da Pastoral da Juventude do Meio Popular e Pastoral da Juventude Rural do Extremo Oeste Catarinense trazem uma visão sobre como as festas julinas têm estereotipado o caipira. A matéria é de Júlia Sajorato e Paulo Fortes. Estamos aqui em São Miguel do Oeste, no Extremo Oeste Catarinense, na formação da Juventude do Campo e da Cidade, da PJR e PJMP, com a Juventude de Anchieta, de São Miguel do Oeste, Bandeirante, Barra Bonita, trabalhando um pouquinho o nosso arraiá, a nossa festa julina, também para desconstruir um pouco. Então, construímos ao longo do dia um pouco quem somos. Quem somos nós dentro desse contexto de América Latina? Somos os excluídos, somos o povo empobrecido, somos os camponeses e somos as camponesas. Então, a nossa arraiá ganha outra cara, por isso que a gente desconstrói alguns estereótipos que também são construídos pelo sistema capitalista nesse processo de colonização do conhecimento e colonização da América Latina. A festa junina, ela absorveu, num período muito recente da nossa história, a característica dos camponeses como espantalhos, dos camponeses estereotipados num palhaço que se veste de maneira ridicularizada para ir numa festa que deveria resgatar os valores do campo, da produção, da colheita. O que mais fica marcado na memória dos indivíduos do povo, e é muito repassado pela imprensa, é essa estereotipação. Daí o jeito de falar errado, o jeito de ter os dentes tortos, podres, representando uma falta de higiene bucal, mas que coloca isso como uma falta de higiene pessoal, individual, e não como problema social, então ela ridiculariza. Então a nossa ideia é divulgar a festa da colheita, a festa junina, do São João, como uma festa que valoriza as nossas culturas tradicionais sem desmerecer ninguém, nem o povo da cidade, nem o povo do campo. Essa desconstrução ajuda a perder essa ideia, né, de que o campesinato em si é um sinal de atraso. Quando o campesinato vem com as novas técnicas, vem com a nova lógica de produção e vem com a saúde. Então o campesinato é um símbolo de evolução, não de atraso. Estereotipar o campesinato e colocar ele abaixo da outra classe, que é a classe dominante, é algo que sim, por si é retrógrado, porque está eliminando quem produz o seu alimento, eliminando quem alimenta essa nação. Então a construção de um arraiá diferenciado, que vai trabalhar essa questão, também traz a lógica para o próprio camponês. É com isso que a gente vai conseguir criar consciência no jovem, para que ele permaneça no campo, não tenha vergonha do que é, e para que quem acha
que ser camponês é viver no passado, para que perceba que viver no futuro é ser camponês, sim, é produzir e alimentar o Brasil. Heleneira Vilela fala em mais uma aula de classe para a comunidade do Oeste Catarinense. Olha só. Oi gente, a gente está de volta com mais uma aula de classe aqui no JTT e hoje a pergunta é: pragmatismo, praxis, teoria e prática, será que essas coisas têm relação? A gente ouve muito as pessoas falarem na teoria é uma coisa, na prática é outra, como se essas fossem coisas separadas. E a gente precisa compreender o seguinte: a realidade, ela não mostra tudo o que ela tem de essencial aos nossos sentidos. A gente não consegue ver muitas coisas que são importantes. Vou dar um exemplo na química. Se você olhar uma barra de ferro, você consegue imaginar que ela é feita de um monte de átomos e esses átomos são cheios de espaços vazios? Pois é, não dá para ver. É preciso ter ciência para olhar o que é essencial. E hoje, por saber que a barra de ferro é feita de átomos, a gente consegue fazer um monte de coisa que a gente não conseguia fazer antes. Se a gente levar isso para a nossa luta, a gente vai olhar para a história e vai perceber que para compreender como é que são as relações de vida na nossa sociedade, não é suficiente só o que a gente vê. É preciso de teoria. Ou seja, a gente precisa de instrumentos do mesmo jeito que o físico precisa de um microscópio eletrônico para poder ver os elétrons, a gente precisa de instrumentos que são categorias históricas para estudar e perceber como é que essa realidade funciona. Todo militante precisa estudar, precisa compreender teoricamente a realidade. A gente só vai conseguir mudar o que é essencial nessa realidade se a gente estudar, se a gente tiver essas categorias. É fundamental essa ligação entre toda a teoria revolucionária e toda a prática revolucionária. E essa articulação que a gente chama de praxis no materialismo histórico dialético. A mudança acontece quando a gente compreende para além do que a gente vê e por isso consegue pegar as questões essenciais e mudar. E a nossa luta tem que passar por isso, pela praxis revolucionária. Mas não adianta só ler livro também, não adianta só estudar. Porque se você tiver todo o conhecimento para você e não fizer nenhuma intervenção na realidade, também não serviu para nada. Então vamos todos estudar com a teoria e a prática revolucionárias articuladas e a gente se vê no próximo JTT. Até mais! O JTT fica por aqui, mas nós queremos que ele seja diário, por isso a sua contribuição é muito importante. Acesse desacato.info e saiba como. Segunda-feira a gente volta com o JTT gravado direto da capital do estado, em Florianópolis. Tchau, gente!